Ela dizia que o amor tinha voz, e que essa voz vivia dentro de uma gaiola. Por 70 anos, Dona Alzira conversava com um papagaio de penas verdes e olhar atento, o único que conhecia as palavras que ela jamais teve coragem de repetir. Ninguém entendia por que aquela mulher solitária falava com o animal todas as manhãs, como se pedisse perdão a alguém que não estava mais ali. Até que um dia o silêncio foi quebrado, e o papagaio começou a falar sozinho. Você já imaginou o que aconteceria se um animal guardasse lembranças humanas? E se essas lembranças fossem o reflexo de uma promessa nunca cumprida? Talvez o coração guarde segredos que nem o tempo consegue apagar, e de algum jeito inexplicável, eles encontram uma forma de voltar. No caso de Dona Alzira, o eco do passado vinha de um bico pequeno, mas carregado de verdades. Naquela manhã cinzenta, o telefone da delegacia tocou 3 vezes antes que o sargento Elias atendesse. Do outro lado da linha, a voz trêmula de uma vizinha pedia ajuda. Ela não abre a porta há dias. E o papagaio? O papagaio não para de gritar. Elias, acostumado a chamadas de rotina, pensou que encontraria uma idosa debilitada, talvez caída ou desorientada. Não imaginava que aquele seria o início do caso mais estranho de sua carreira. Quando chegou à pequena casa no fim da Rua das Palmeiras, o portão de ferro estava entreaberto e o vento fazia ranger as dobradiças com um som que lembrava um gemido. A vizinhança observava da calçada, curiosa e inquieta. O policial bateu 3 vezes. Nenhuma resposta. Com cuidado, empurrou a porta. O cheiro de mofo e remédio antigo tomou o ar. Na sala, uma poltrona vazia e uma manta caída no chão. Sobre a mesa, 2 xícaras. Uma com café já frio, outra intocada. E no canto, o papagaio, o animal o fitava com uma atenção quase humana. Suas penas estavam desalinhadas, e ele movia o bico como se tentasse dizer algo que não podia mais guardar. Dona Alzira? Chamou Elias, mas apenas o vento respondeu. Ele deu alguns passos e ouviu o papagaio repetir num tom rouco e pausado. Não faça isso. Por favor, não faça isso. O policial parou. Voltou-se para o animal surpreso. Aquela frase parecia carregada de medo, como se tivesse sido dita em desespero. O que foi que você viu, hein, pequeno? Murmurou. O papagaio inclinou a cabeça e repetiu. Ele vai descobrir tudo. Tudo! Elias sentiu um arrepio percorrer o corpo. Começou a olhar em volta com mais atenção. Fotografias antigas cobriam uma parede, quase todas em preto e branco. Em muitas delas, Dona Alzira sorria ao lado de um homem alto, de terno e olhar sereno. Atrás das fotos, uma data rabiscada a lápis, 1955. Abaixo, uma assinatura apagada, JM no quarto, a cama estava arrumada. Mas sobre o criado mudo, havia uma carta amarelada e um medalhão de prata com uma foto do mesmo homem. A caligrafia era firme, masculina. Elias leu em voz baixa. Alzira, o trem parte amanhã. Se não me encontrar na estação, saberei que nossas promessas terminaram aqui. Mas se vier, talvez o destino nos perdoe. De repente o papagaio gritou do outro cômodo. Não olhe para ele. Sangue! Tem sangue! Elias congelou. Voltou à sala num salto, o coração acelerado. O animal se agitava na gaiola, batendo as asas e repetindo a mesma frase cada vez mais alto. O policial olhou para o chão e percebeu pela primeira vez uma mancha escura perto da poltrona. Puxou o tapete com cuidado. A madeira estava rachada e marcada por um tom avermelhado que o tempo não apagou por completo. Naquele instante, a porta dos fundos se abriu lentamente e uma mulher idosa apareceu, apoiando-se numa bengala. O rosto pálido, os olhos fundos. Eu sabia que um dia viriam buscar ele, disse com voz quase sussurrada. Dona Alzira. A senhora está bem? Ela olhou para o papagaio, depois para Elias. Um sorriso triste desenhou-se nos lábios. Ele ainda lembra. Não é incrível? O policial tentou entender. Do que a senhora está falando? O que significa tudo isso? Alzira caminhou até a gaiola e passou os dedos pelas grades. Ele viu. Viu tudo o que eu tentei esquecer. O amor, o medo, o que aconteceu naquela noite. O silêncio pesou na sala. Elias anotava cada palavra, enquanto observava o papagaio que agora repetia frases desconexas. Não atire. Ele vai ouvir. Não atire! Aquelas palavras não pareciam simples repetições aleatórias. Era como se o animal estivesse revivendo uma cena gravada na memória. Com cuidado, o policial perguntou. Dona Alzira, quem era o homem nas fotos? Ela suspirou e se sentou. O nome dele era Joaquim. Prometeu que voltaria por mim, mas ele tinha uma esposa, uma família. E quando decidiu ficar, alguém descobriu. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Nessa casa, eu aprendi que o amor pode ser uma bênção e uma sentença. Eu não matei Joaquim, mas também não consegui impedir o que aconteceu. E quem o matou? Perguntou Elias, tentando conter a tensão. Ela encarou o papagaio, como se esperasse que ele respondesse por ela. O animal virou-se, levantou uma asa e repetiu, numa voz fria e metálica. Foi o marido dela. O policial sentiu um nó na garganta. O marido? Da esposa de Joaquim? A idosa assentiu, devagar. Sim, ele veio aqui naquela noite. Disse que sabia de tudo. Eu implorei para que não fizesse nada. Joaquim tentou falar, mas foi rápido demais. O tiro, o sangue e depois o silêncio. Só o papagaio ficou. Ele viu tudo e desde então, nunca mais parou de falar. Elias respirou fundo. Olhou ao redor, imaginando a cena há 7 décadas. O tempo havia apagado quase tudo, menos as palavras do animal. E o corpo? E lá fora, no quintal, eu não o denunciei.
O marido dela jurou que se eu falasse, mataria o papagaio também, e eu não podia perder a única parte dele que me restava. O policial se levantou, hesitante. A mulher parecia exausta, como se cada lembrança pesasse mais que o próprio corpo. O papagaio, agora calado, observava em silêncio. Elias caminhou até o quintal, e sob a figueira antiga, a terra parecia diferente, mais fofa, como se tivesse sido remexida muitas vezes. A chuva começou a cair. O policial voltou-se para a janela e viu Dona Alzira acariciando a gaiola, murmurando algo que ele não pôde ouvir. O papagaio respondeu com uma frase suave, quase doce. Eu prometo que volto, meu amor. Elias fechou os olhos por um instante. Talvez aquela ave tivesse guardado por todos esses anos a única voz que ela nunca quis esquecer. O som da chuva batendo no telhado parecia marcar o ritmo lento da respiração de Dona Alzira. O policial Elias observava em silêncio, sem saber se estava diante de uma confissão, de um delírio ou de uma história que o tempo havia distorcido. O papagaio, imóvel na gaiola, parecia mais atento do que nunca, como se aguardasse o próximo passo. O ar dentro da casa era pesado, saturado por lembranças que pareciam ainda vivas entre aquelas paredes. Elias se aproximou de uma estante antiga, onde repousavam objetos que pareciam ter um lugar preciso, como se cada um guardasse um fragmento da vida da idosa. Havia uma boneca de porcelana com o vestido rasgado, uma fotografia desbotada de uma criança, uma garrafa de perfume pela metade e uma caixa de música sem corda. Tudo ali parecia mais que simples recordações. Eram memórias preservadas com zelo, pedaços de um passado que ela se recusava a deixar morrer. Tudo aqui tem história, não é? Perguntou ele. Dona Alzira levantou o olhar, um sorriso cansado desenhando-se no rosto. Histórias demais. Algumas eu queria esquecer, outras só sobreviveram porque ele lembrava delas. Ela apontou para o papagaio, que virou a cabeça e emitiu um som baixo, quase um resmungo. Elias andou até a parede coberta de quadros. Notou que alguns estavam tortos, como se tivessem sido tirados e recolocados várias vezes. Tocou um deles. A imagem mostrava Alzira e Joaquim sentados em frente à casa, sorrindo. Atrás havia uma inscrição quase apagada. Nosso lar, nossa promessa. O policial virou-se intrigado. A senhora guardou tudo isso por quê? Ela hesitou antes de responder. Porque esquecer seria o mesmo que matá-lo de novo. A frase ficou no ar, cortante. Elias percebeu que cada objeto, cada fotografia, cada lembrança espalhada ali formava um mosaico daquilo que ela chamava de amor. E que, ao mesmo tempo, era a prisão da própria culpa. A idosa caminhou lentamente até um armário de madeira escura. Abriu a porta revelando caixas etiquetadas com anos: 1956, 1962, 1974. Dentro delas, recortes de jornal, bilhetes, cartas que pareciam ter sido lidas até se desfazerem nas bordas. Elias pegou um dos papéis e leu um trecho. Ele não devia ter vindo. As paredes têm ouvidos, e o medo não me deixa dormir. A senhora sabia quem o matou desde o início? Perguntou ele sem levantar os olhos. Sabia, e me calei. Eu ocultei o corpo, menti para a polícia, inventei que ele havia fugido. Mas cada vez que o papagaio repetia as palavras daquela noite, era como se o sangue voltasse a aparecer sob o assoalho. A voz dela tremia. O som da chuva ficava mais forte, e um trovão fez o vidro da janela vibrar. Elias deu um passo em direção ao corredor estreito. As paredes estavam cobertas por retratos emoldurados. Quase todos mostravam o mesmo rosto masculino, em diferentes idades. Era como se a casa inteira respirasse a presença de Joaquim. No fim do corredor, uma porta trancada. O que tem aqui, Dona Alzira? Ela apertou a bengala, os olhos marejados. O lugar onde ele descansou pela última vez. Elias hesitou, mas forçou a fechadura. O quarto era pequeno, úmido, coberto por lençóis brancos e teias de aranha. Havia uma cadeira virada e, sobre ela, uma caixa de madeira entalhada com as iniciais JM. Dentro, uma fita de cabelo feminina e um anel. O policial sentiu um arrepio percorrer o corpo. Tudo ali tinha um propósito. A casa parecia um altar, construído não para homenagear, mas para espiar. Cada detalhe mostrava o quanto ela tentava preservar o amor e, ao mesmo tempo, pagar por ele. O papagaio começou a falar novamente, interrompendo o silêncio. Ele prometeu voltar. Não chore, Alzira. Eu perdoo você. As palavras saíam num tom quase sereno, como se o próprio Joaquim falasse através do animal. A idosa levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo sem controle. É a voz dele, Elias. Você está ouvindo? Até hoje ele fala comigo. Eu sei que parece loucura, mas ele nunca foi embora. Elias observava sem saber o que responder. A mulher à sua frente não parecia delirante. Ela carregava uma lucidez dolorosa, como alguém que conviveu com a verdade por tempo demais. O senhor acha que a culpa envelhece? E perguntou ela de repente. O policial respirou fundo. Não, ela muda de forma, mas continua viva. Ela assentiu devagar. Foi o que pensei. É por isso que nunca saí daqui. Eu cuido da casa, das lembranças. E dele. O papagaio fez um som leve, como um suspiro. Elias percebeu que aquela casa era mais que uma morada. Era uma confissão viva. Cada canto guardava o peso de uma decisão. Cada objeto um arrependimento. Ele se virou para a porta, mas hesitou antes de sair. Dona Alzira, se eu levar o papagaio comigo, a senhora vai ficar bem? Ela sorriu fraca, mas sincera. Ele não me pertence mais, meu filho. Ele precisa contar o que eu não tive coragem de dizer. Talvez o mundo precise ouvir o que 70 anos tentaram esconder.
Elias colocou a gaiola no banco do carro. O papagaio o observava em silêncio, como se entendesse o que estava acontecendo. Quando o motor ligou, o animal disse em voz baixa: "Não esqueça dela." O policial olhou pelo retrovisor. Dona Alzira estava na varanda, imóvel, com a chuva caindo sobre os ombros. Atrás dela, a casa permanecia de pé, imponente, guardando o peso de tudo que não podia mais ser dito. O carro avançava lentamente pela estrada molhada, e o som do limpador de para-brisa se misturava ao canto distante do papagaio. Elias não sabia ao certo por que havia decidido levar o animal. Talvez fosse um instinto, talvez algo mais profundo. Uma sensação de que, sem aquele papagaio, o quebra-cabeça jamais seria completo. O animal estava quieto no banco do passageiro, as penas arrepiadas pelo frio, os olhos fixos na janela, como se observasse o mundo pela primeira vez depois de muito tempo preso àquela casa. Na delegacia, os colegas de Elias ouviram a história com descrença. Alguns riram, outros o encararam como se ele estivesse perdendo o juízo. "Um papagaio que fala de assassinato? Sargento, o senhor precisa de descanso", disse o delegado, meio zombando, meio preocupado. Elias não respondeu. Limitou-se a deixar a gaiola sobre a mesa e ligar o gravador. "Fala, pequeno", murmurou. Por alguns segundos nada aconteceu. Depois uma frase se formou, arrastada, trêmula. "Sangue. Não olhe para ele. Ele vai descobrir." Os risos cessaram. O silêncio dominou a sala. O papagaio olhou para cada um dos presentes, como se reconhecesse o poder que tinha. Elias sentiu um arrepio. As palavras eram idênticas às que ouvira na casa de Alzira. O delegado pigarreou tentando disfarçar o desconforto. "Isso pode ser truque. Ela pode ter ensinado o bicho a repetir essas frases. 70 anos repetindo a mesma coisa?" Respondeu Elias, sem tirar os olhos do animal. "Você acha mesmo que ele viu um assassinato?" Elias não respondeu. A dúvida começava a corroer sua própria certeza. Nos dias seguintes, o policial mergulhou em arquivos antigos. Vasculhou registros de 1955, matérias de jornal, boletins esquecidos. Encontrou uma notícia breve, sem destaque. Homem desaparece após briga familiar. Polícia suspeita de fuga. O nome: Joaquim Mendes, 34 anos. Casado, pai de 2 filhos. Nenhuma investigação concluída. Nenhum corpo encontrado. A cada descoberta, Elias sentia que estava entrando num labirinto de memórias alheias. À noite levava o papagaio para casa, incapaz de deixá-lo sozinho na delegacia. O animal dormia coberto com um pano, mas nas madrugadas começava a falar. Não gritava, sussurrava. Frases curtas, carregadas de medo e ternura. "Alzira, não corra. Eles estão vindo. Eu perdoo você." O policial passou a ter dificuldade para dormir. Às vezes acordava com a sensação de que alguém o observava. Em outras, tinha certeza de ter ouvido passos no corredor. Começou a se perguntar se não estava ficando obcecado por aquela história, ou se havia algo realmente sobrenatural em torno da mulher e de seu papagaio. Uma tarde, voltou à casa da idosa. A chuva havia cessado, e o sol fraco da manhã fazia brilhar as poças de lama no quintal. Dona Alzira estava na varanda, imóvel, olhando o horizonte. "Ele está falando de novo?" E perguntou sem sequer virar o rosto. "Está, às vezes. Diz coisas que não entendo." Ela assentiu devagar. "Nem tudo o que ele diz é sobre o passado, Elias. Às vezes, é o que o coração sente agora." O policial hesitou. "A senhora acredita que ele realmente guarda a alma de Joaquim?" Ela o encarou por um longo momento e um sorriso melancólico surgiu. "Acho que ele guarda o que restou de mim." Elias observou o quintal, a figueira, o chão que escondia o corpo. Perguntou-se se a loucura dela vinha da solidão ou da culpa. Ou talvez, pensou, da mistura das duas. No entanto, havia algo em seu olhar que o impedia de duvidar por completo. Era uma lucidez triste, o tipo que só tem quem carrega a verdade há tempo demais. "A senhora me contou tudo, mas ainda há algo que não entendo", disse ele. "Por que o papagaio repete a frase 'não olhe para ele'?" "O que isso quer dizer?" Alzira ficou em silêncio. Caminhou até a estante e tirou um pequeno espelho emoldurado em prata. Naquela noite, quando o tiro soou, ele caiu diante deste espelho. E antes de morrer olhou para mim e sorriu. O papagaio viu tudo. Desde então, ele repete o que ouviu. Não para me assombrar, mas para me lembrar do último instante em que ele ainda me reconhecia. O policial ficou imóvel. A simplicidade daquela explicação o atingiu com força. A casa, o papagaio, as lembranças, tudo parecia girar em torno de uma linha tênue, onde a verdade e a loucura se confundiam. Antes de sair, Elias olhou mais uma vez para o animal. "Você quer vir comigo outra vez?" Perguntou em voz baixa. O papagaio o observou e então respondeu com algo novo, algo que nunca dissera antes. "Ela vai com você." Elias olhou para Alzira assustado, mas a idosa apenas sorriu. "Ele sente o que eu sinto. E agora acho que ele quer te mostrar o resto." Naquela noite, o policial sonhou com a casa. Sonhou com o som da chuva, com o cheiro do café frio e com as palavras sussurradas por uma voz feminina. "Você precisa ver o que ele viu." Acordou suando. O papagaio o observava do canto do quarto, imóvel, como se soubesse exatamente o que estava por vir. A manhã seguinte amanheceu cinza, o tipo de dia em que o tempo parece segurar a respiração. Elias acordou com a sensação de que havia algo diferente no ar. O papagaio estava inquieto, movendo-se de um lado para o outro dentro da gaiola, emitindo sons curtos, nervosos. O policial, ainda sonolento, sentou-se na beira da cama e observou o animal.
O que foi agora, hein? E perguntou com a voz rouca. O papagaio o fitou com os olhos brilhando e, num tom que parecia quase humano, repetiu. Hoje, ela vai embora. Elias sentiu o corpo gelar. Não sabia se aquilo era coincidência, instinto ou algo que escapava à lógica. Pegou o telefone e ligou para a casa de Dona Alzira, mas ninguém atendeu. A cada toque sem resposta, um nó apertava seu peito. Decidiu ir até lá. A estrada estava úmida, coberta por uma neblina baixa. Quando chegou, o portão da casa estava aberto. No jardim, as folhas da figueira balançavam levemente, como se despedissem de alguém. Elias entrou e chamou pelo nome dela, mas o som da própria voz parecia se perder no ar. Na sala, o ar estava frio e parado. Sobre a mesa, havia uma xícara de chá ainda morna e uma carta aberta, dobrada com cuidado. O papagaio começou a bater as asas dentro da gaiola, agitado, e repetiu a mesma frase. Hoje, ela vai embora. Elias leu a carta com as mãos trêmulas. Querido Elias, se você está lendo isso, é porque o tempo decidiu me chamar de volta. Esperei por muitos anos, talvez mais do que deveria, e o que sobrou de mim já não pertence a este mundo. O papagaio, ele é tudo o que restou da verdade. Cuide dele, e ele cuidará de você, do mesmo jeito que cuidou de mim. Alzira. O policial sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Subiu as escadas, chamando pelo nome dela, mas não obteve resposta. No quarto encontrou Dona Alzira deitada sobre a cama, com o rosto sereno e as mãos entrelaçadas sobre o peito. Ao lado, o medalhão prateado de Joaquim. Parecia dormir, como se finalmente tivesse encontrado descanso. Elias ficou em silêncio por um longo tempo. O papagaio pousou no corrimão da escada e começou a falar baixinho, como se fizesse uma despedida. Ela não chora mais. Ela está com ele. O policial respirou fundo, tentando se recompor. O peso daquela casa parecia dobrar sobre ele. O ar estava carregado de lembranças, como se as paredes ainda sussurrassem o nome de Joaquim. Ao sair do quarto, reparou em algo diferente na parede do corredor. Uma fotografia que antes não estava lá. Nela, Alzira e Joaquim sorriam, mas ao fundo havia uma figura que Elias nunca tinha notado antes. Um homem alto, de chapéu, olhando direto para a câmera. Voltando à sala, o papagaio observava atento, as penas arrepiadas. Elias se abaixou diante da gaiola. Você sabe quem era aquele homem, não sabe? O animal inclinou a cabeça e respondeu num tom mais baixo do que nunca. O marido dela. O policial engoliu seco. Ele ainda está por aqui. O papagaio balançou as asas, depois ficou imóvel. Sempre esteve. Um frio percorreu a espinha de Elias. O relógio da parede marcou o meio-dia com um som metálico que ecoou pela casa inteira. Naquele instante, um estalo veio do andar de cima. O policial subiu devagar, o coração acelerado. Quando abriu a porta do quarto, o medalhão que estava sobre o peito da mulher havia caído no chão. Dentro dele, uma segunda fotografia. Alzira, Joaquim e o mesmo homem de chapéu, com o rosto parcialmente riscado. O papagaio começou a gritar lá embaixo, batendo as asas desesperadamente. Elias desceu correndo. Mas quando chegou à sala, o animal estava parado, com o olhar fixo na janela. Lá fora, entre a neblina, uma silhueta parecia se afastar lentamente em direção ao portão. O policial abriu a porta e correu até o jardim, mas não encontrou ninguém. Apenas o vento e o som distante de um trem, como se viesse de outro tempo. Voltou-se para a casa e o papagaio disse. Ele veio buscá-la. Elias ficou sem fôlego. A casa parecia mais vazia, mais leve, como se uma presença antiga tivesse finalmente partido. Ainda assim, algo dentro dele sabia que aquele lugar jamais seria o mesmo. Nos dias que seguiram, Elias cuidou do papagaio. Passava horas ouvindo-o repetir palavras antigas, misturadas a novas frases que pareciam nascidas de uma memória compartilhada. Certa noite, enquanto preenchia o relatório do caso, o animal falou algo que o fez parar de escrever. Elias. O amor não morre. Só muda de voz. O policial ergueu o olhar. O papagaio o observava tranquilo, quase sereno. Elias sorriu, sentindo um aperto no peito. Entendeu que, de alguma forma, o animal não era apenas uma testemunha. Era um elo. Uma ponte entre o que foi e o que ainda ecoava dentro dele. Dias depois ele voltou à casa. A figueira balançava suavemente, e a porta rangeu quando ele a abriu. Tudo estava como havia deixado, exceto por um detalhe. Sobre a mesa, onde antes havia uma xícara de chá, agora havia duas. Uma delas fumegante. O papagaio soltou um som leve, quase um canto, e repetiu. Eu prometo que volto, meu amor. Elias fechou os olhos. Por um instante, teve certeza de que não estava sozinho. E se essa história te tocou de alguma forma, se também acredita que alguns amores vivem para sempre, mesmo quando só resta o silêncio e um papagaio para contar, se inscreve aqui no canal. Tem muitas outras histórias esperando para encontrar um coração como o seu.